Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou a professora Ana Paula, do curso técnico Tradução e Interpretação de Libras. Na comunidade surda, esse é o meu sinal. A disciplina Estudo, ela tem como tema Tradução e Interpretação, Contextos Educacionais. E a primeira unidade, ela vem com o tema O papel do profissional tradutor e intérprete de Libras nos diferentes níveis educacionais de atuação. Ou seja, desde a criança, na sua primeira vivência na escola, parte para o Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio, o seu próprio curso técnico, até a universidade. Então, vamos lá. O tema da nossa aula é a atuação do professor e intérprete nas escolas inclusivas e bilíngues. Você sabe, estudante, como funciona cada sala de aula e como é a atividade profissional do professor e do intérprete de Libras inserido nessas modalidades? Então, vamos lá. Para esclarecer alguns questionamentos que eu tenho certeza que você, como estudante, tem, eu convidei a professora de Libras, Alessandra Marinho, pela sua vivência, certo, dentro da comunidade surda e pelo seu extenso currículo. Ela tem formação em letras, licenciatura e bacharel, pedagogia, é pós-graduada na educação especial e inclusiva, tem curso de psicomotricidade, psicopedagogia, é intérprete de Libras, atuante na Faculdade Fafiri e trabalha na Escola Governador Barbosa Lima. Também ela atua na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu a convidei porque nossa colega ela tem experiência e vivência nas duas modalidades. Então foi feito para ela, certo? Algumas perguntas, mas infelizmente a nossa colega ela não pôde participar ao vivo da nossa aula, mas ela passou para mim todas as suas respostas e trouxe como contribuição para o nosso crescimento e para a sua aprendizagem. Então vamos à primeira pergunta. Foi perguntada à profissional Alexandra sua atuação como intérprete no campo educacional foi em escolas inclusivas ou bilíngues. E como professora de Libras, sua atuação aconteceu ou acontece em escolas, cursos e outros? A professora respondeu que atualmente ela é professora de curso particular de Libras e também atua em uma escola inclusiva, mas ela já tem vivência e experiência porque ela já trabalhou na escola bilíngue da Prefeitura Municipal do Recife. A segunda pergunta, feita para a professora, veio da seguinte forma. Na sua opinião, a presença do intérprete de Libras nas escolas inclusivas garante uma igualdade de aprendizagem ao estudante surdo? Essa pergunta ela é bem pertinente, porque nós sabemos que existe uma grande barreira e dificuldades que o aluno surdo enfrenta nas escolas inclusivas, como foi pontuado no seu livro, certo? Então, a professora respondeu da seguinte forma: só a presença do profissional intérprete não garante uma igualdade. Seria necessário todos os professores trabalharem juntos e construir um planejamento adaptando as aulas para incluir e favorecer todos os estudantes, porque a maioria, segundo ela, prepara apenas a aula para o aluno, o estudante ouvinte, desfavorecendo o estudante surdo, que fica sob total responsabilidade do intérprete. Difícil, né? Depois a gente vai comentar sobre essa questão, mas agora vamos para a terceira. Foi perguntado para a professora uma singularidade da escola inclusiva e da escola bilíngue, e no que se refere à aprendizagem do estudante surdo.
sobre cada uma dessas salas de aula. E ela respondeu separadamente da seguinte forma: a escola bilíngue, ela tem a presença do professor bilíngue e o professor surdo, ou seja, um professor que domina a língua de sinais e, no caso, a língua fonte, aqui a língua portuguesa. E na escola inclusiva, na maioria das escolas inclusivas, de sala de aula inclusiva, os professores não conhecem a Libras, não têm formação em Libras, né? E conta apenas com a presença do intérprete para fazer a interação. Isso seja de conteúdos, né, segundo a professora, isso seja de interação, de explicação, conta apenas com um profissional intérprete, diferentemente da escola bilíngue. A quarta pergunta, ela veio com a seguinte questão: você, atuando em uma unidade escolar inclusiva, como intérprete, já foi confundida como professor? Por quem? Pelo próprio estudante surdo, pelos familiares, por outros alunos ou por outros profissionais inseridos na escola? Como reagir nessa situação? Então, a professora, ela deu risos, né? Porque isso acontece com muita frequência. Ela disse o seguinte: sempre somos confundidos por alunos ouvintes, familiares do aluno surdo e pelos próprios professores. Agora, o estudante surdo, ele sempre espera a nossa intervenção. Por quê? Porque o estudante surdo, ele entende que o profissional é o intérprete e quem está na frente ministrando a aula é o professor. E a reação da professora nessa indagação, ela disse o seguinte, que a reação dela é quando isso acontece, ela deixa bem claro que ela tem a atribuição de mediar a comunicação e trabalhar junto com o professor, auxiliando nas adaptações de conteúdos, explicações, interações, entre outros. A quinta pergunta, ela vem com a seguinte indagação: como profissional, fale uma crítica construtiva ou negativa dessas duas modalidades, a inclusiva e a bilíngue, que atende o estudante surdo. Então, ela falou o seguinte, que na sala de aula inclusiva, o professor ele precisa entender que o estudante surdo é seu estudante e precisa pensar nele quando elaborar as suas aulas, o seu planejamento. Já nas salas bilíngues, ela recomenda o seguinte: tanto os professores como os gestores precisam se atualizarem, participando de cursos, seminários, palestras na área da educação sobre a língua, no caso, a Libras. A sexta pergunta, ela vem com a seguinte pergunta: como professora de Libras, conhecendo a modalidade inclusiva e a modalidade bilíngue, você recomendaria as duas para a aprendizagem do estudante surdo? Ela respondeu que sim. Veja só, ela disse com certeza. Por quê? Porque na modalidade bilíngue, o surdo precisa ser letrado em sua língua natural. Depois que ele está letrado, né, que ele está fluente na língua dele, que é a Libras, ele vai para a modalidade inclusiva. Com essa fluência, ele consegue dar continuidade aos estudos na escola inclusiva. Por isso que é tão importante quando se valoriza a luta da pessoa surda e da comunidade surda por escolas bilíngues, porque a criança, se ela começar desde pequenininha na educação infantil a ser estudada, a estudar a língua natural dela, que é a Libras, e a língua fonte, que no caso seria o português escrito, ela vai para outras modalidades fluente na sua língua natural. E isso não lhe causaria prejuízos na sua aprendizagem.
tá certo? Aí o que é que acontece? Para concluir, eu tenho uma pergunta reflexiva para você. O estudante surdo, ele é alfabetizado ou ele é letrado? E por quê? Eu trouxe dois autores. Vamos ver o que cada um diz sobre isso. Conforme Fernandes, ele diz que o surdo é letrado e não alfabetizado, porque não se apropria do sistema de escrita alfabética pela via fonológica. O que isso quer dizer? Porque o surdo ele não escuta, não é? Ele não tem essa ferramenta de aprendizagem, ele trabalha apenas com visual, né? O outro diz o seguinte, Soares 2003, ele diz que a alfabetização consiste na apropriação do sistema de escrita alfabética, quando a pessoa aprende a ler e escrever. E para essa leitura ele tem que ter a escuta, né? Num caso, o letramento não. O letramento é o uso das competências nas práticas sociais, que se apropria da leitura e da escrita, como habilidade de compreender e fazer uso de leitura da escrita em diferentes tipos de contextos. É aí que entra a Libras, não é isso? Porque o surdo fala através da sua língua, mas ele precisa da escrita, que no caso é a língua portuguesa. Então é isso, estudante. Vamos refletir nessa mensagem. A inclusão, ela não é apenas aceitar as diferenças, mas celebrá-las, pois é nelas que encontramos a verdadeira riqueza da diversidade. Quem falou isso foi Zucca Priscilli. Um forte abraço, muito obrigada e até a próxima.